Olá, pessoal! Como estão vocês, seguidores aqui do canal? Juliana Bertolozzi, nessa quinta-feira, 6 de maio de 2021. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, esse aqui é vai ser um vídeo breve, para falar que as manifestações do dia 1º de maio, lindíssimas, né? Aquele show de patriotismo, em resposta ao presidente, o presidente pediu para que fôssemos às ruas e fomos. Foi lindíssimo. E ele respondeu. Ele atendeu ao apelo que fizemos. E ele deve editar um decreto que vai acabar com as restrições à abertura de comércios e empresas. O decreto dele não vai abrir espaço para contestação em qualquer tribunal, disse o presidente. Chega aí que eu conto mais detalhes. Em um discurso repleto de recados bem diretos a quem interessar, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está estudando editar um decreto para garantir o direito de ir e vir das pessoas. Bolsonaro disse que, se editar o decreto, esse decreto aí não será contestado por nenhum tribunal. O presidente deixou bem claro que as duras medidas que vêm sendo adotadas por governadores, prefeitos em quase todo o Brasil desrespeitam o artigo 5º da Constituição. Em um discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro no Planalto, ontem, dia 5 de maio, a respeito da internet 5G aqui no Brasil, Jair Bolsonaro aproveitou para deixar bons recados e bem diretos a algumas pessoas e instituições. Ele deixou bem claro, então, que as medidas que têm sido tomadas pelos prefeitos e governadores, essas medidas restritivas em quase todo o Brasil, desrespeitam o artigo 5º da Constituição. E Bolsonaro disse: nas ruas já se começa a pedir, por parte do governo, que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal. Porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição, disse o presidente. O presidente disse que os direitos que constam no artigo 5º da Constituição, vamos resumir um pouquinho aqui o artigo, né? Que seriam os direitos de ir e vir, de trabalhar, de liberdade religiosa, né, entre outros, enfim, que seriam esses, basicamente, tá? E ele quer garantir que esses direitos que estão no artigo 5º da nossa Constituição sejam devidamente respeitados. Bolsonaro disse: quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? O que está em jogo? E alguns ainda ousam, por decretos subalternos, nos oprimir. O que nós queremos do artigo 5º de mais importante? Queremos a liberdade de cultos, queremos a liberdade para poder trabalhar, queremos o nosso direito de ir e vir. E ninguém pode contestar isso. Durante o seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Congresso estaria do seu lado e que não poderia ser contestado. Bolsonaro disse: peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido, com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado. Não ouse contestar quem quer que seja. Sei que o Legislativo não contestará. Em seu discurso, o presidente também falou sobre o voto auditável. Ele disse que caso a questão passe no Congresso, ninguém vai contestar em lugar nenhum. Bolsonaro disse: se vocês promulgarem o voto auditável, ele será executado
por ocasião das eleições do ano que vem. Repito, será posto em prática. Ninguém vai contestar em lugar nenhum a constitucionalidade de uma ação por parte dos parlamentares nessa questão, disse o presidente. Bolsonaro tem razão, né? Segue aí o vídeo com esse discurso que ele fez falando a respeito do decreto. Separei o trechinho aí para vocês. Deem uma olhada. É uma satisfação estar à frente de um governo que mais prega e age pela liberdade de imprensa e de informação. Os militares, quando sentam praça, juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram as ruas neste último 1º de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, tenho certeza, darão sua vida por liberdade. Ninguém pode ser feliz se não tiver liberdade. Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. O Congresso ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. O povo ao qual nós, executivo e parlamentares, deve lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? O que está em jogo, e alguns ainda usam por decretos subalternos, nos oprimir. O que nós queremos do artigo 5º de mais importante? Queremos a liberdade de cultos. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos, atualmente, 23 ministros. Somos cerceados, com muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na iminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso. Estamos provando aqui agora, com o nosso ministro Fábio Faria, das Comunicações, o quanto nós necessitamos de liberdade. Ela não é desassociada do oxigênio que respiramos. E faremos isso para que o nosso Brasil possa ser livre, para que a sua população possa ter informações de verdade na ponta da linha, possa saber o que acontece por intermédio das mídias sociais, que tem um papel excepcional no Brasil, inclusive na minha eleição. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Brasil não vai regredir. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. E esse decreto, o artigo 5º da Constituição, meus amigos parlamentares estão aqui, nem vocês podem mudar por emenda à Constituição, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte. De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência para dar poderes a governadores e prefeitos e nos prender dentro de casa, nos condenar à miséria, roubar milhões de empregos, levar famílias ao desespero por não poder trabalhar, por não poder se locomover, e alguns até quando procuram como se confortar, são proibidos de ir numa igreja ou num templo. Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil.
Estamos assistindo cenas de pessoas sendo presas em praça pública, mulheres sendo algemadas, e ninguém fala nada, nossa imprensa. Homens sendo proibidos de ir para a praia, como um decreto de um prefeito da Costa Verde, proibindo que a família saia de lancha na Baía de Angra. O que é isso? Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? Cadê os meios de comunicação e não colaborar para denunciar isso? Vocês repararam que para a esquerda está tudo bem? O desemprego, a miséria, é terreno fértil para ditaduras. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar, quem quer que seja. Sei que o Legislativo não contestará. Afinal de contas, vocês fizeram a Constituição de 88. Ali está a alma do povo brasileiro. O Brasil não pode ser um país condenado ao fracasso, porque alguém delegou competências esdrúxulas a governadores e prefeitos. O que o povo quer de nós é que realmente nós sigamos o norte dado por esse povo. E de todo o artigo 5º, eles querem trabalhar. Isso é crime. Por que a imprensa trabalha 24 horas por dia? Fica em casa também. Quero o direito de ir e vir. Quero o direito de ir à praia, ver um amigo. Quer ir na igreja ouvir o seu pastor, o seu padre. Que poder é esse que foi dado a governadores e prefeitos? Isso é uma excrescência. Não podemos nós assistirmos tudo isso calados, como se não fosse conosco. Em especial nós, servidores públicos, grande parte aqui, que tem o salário garantido todo mês, no final, todo mês. Eu sou cidadão e luto pela minha liberdade. Também sou capitão do Exército. Jurei dar minha vida pela pátria. Agradeço a Deus a honrosa e difícil missão de estar aqui, que só Ele pode explicar a sobrevivência e a eleição. E dizer mais ainda, colegas parlamentares, a decisão é dos senhores. Nós queremos, o povo quer o voto auditável. Qual o problema nisso? Aqueles que acreditam que não há fraude, por que ser contra? Agora, se vocês promulgarem o voto auditável, ele será executado por ocasião das eleições do ano que vem. Repito, será posto em prática. Ninguém vai contestar em lugar nenhum a constitucionalidade de uma ação por parte dos senhores parlamentares nessa questão. Acreditem, final de 2020, tivemos mais empregos com carteira assinada que final de 2019. Começamos bem, 2021. Não podemos continuar com essa política do feche tudo, fica em casa. Quem quer ficar em casa tem condições, fica em casa. Deixa quem quer trabalhar para levar o sustento para casa, trabalhar. Afinal de contas, é essencial toda profissão que seja necessária para o homem e a mulher levar comida para a sua prole. Quero todos aí. Coincidência ou não, o general Braga Neto também deu uma declaração ontem, dia 5 de maio. Ele disse que as Forças Armadas estão prontas para equilibrar qualquer tipo de diferença que houver. As Forças Armadas observam esses procedimentos, disse o general Braga Neto. Estão prontas para, em caso de necessidade e desde que acionadas dentro do que a Constituição delimita, atuarem para equilibrar qualquer tipo de diferença ou descompensação que houver, esclareceu Braga Neto ao responder a algumas perguntas feitas por repórteres e outras pessoas. A declaração do ministro da Defesa ocorreu, na verdade, durante uma reunião na Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara. Então, separadamente do discurso do presidente. O general afirmou, na ocasião, que não existe risco de politização das Forças Armadas e que esse é um ponto pacífico entre os comandantes militares. Braga Neto ratificou que as Forças Armadas cumprem a Constituição Federal, cujo artigo 142 prevê a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e que democracias fortes dependem de instituições independentes. Recado dado, hein, pessoal? Tanto pelo presidente quanto pelo general Braga Neto. Para bom entendedor, acho que o recado foi dado. Aliás, acho que até para mal entendedor, o recado foi dado e recebido. Agora, vamos ver, vamos ficar de olho e vamos aguardar. Em um discurso, né, pelo menos ele já quebrou o silêncio desde as manifestações e falou sobre o assunto. No mesmo dia que o general Walter Braga Neto, em outro discurso, em outro local totalmente diferente, também falou algo na mesma linha. Então, me parece que tem algo acontecendo, senhores. Ou prestes a acontecer. Será que chegou a hora de a onça beber água? Fiquemos de olho. Pessoal, obrigada pela paciência, pela audiência e pela presença. E quando tiver mais notícias, estarei de volta. E se não houver mais notícias nesse sentido, estarei de volta para falar sobre uma outra pessoa que eu adoro bastante. E é por isso que a Lucília hoje vai tomar um banho de sol ali, ó. Especial para brilhar. Adivinhe. Ela também precisa de um pouco de sofisticação, não é mesmo? Até a próxima, galera. Obrigada pela paciência, pela audiência e por tudo. Um grande abraço aqui do canal Juliana Bertolozzi a todos.